Vamos fazer hoje uma pequena dissertação sobre escolas de mistério. Ao longo da história da humanidade, muitos se dedicaram à busca da sabedoria, não apenas para alcançar maior conhecimento de si mesmos, mas também para contribuir com o desenvolvimento da humanidade. Nas mais diversas civilizações, como a Grécia, a Índia, a Pérsia e especialmente o Egito, homens e mulheres se reuniam fraternalmente e, além das diferenças sociais ou culturais, com o objetivo de preservar a antiga chama da sabedoria e o conhecimento transmitido através de gerações. Valores atemporais que, como um verdadeiro farol, guiaram a formação destas grandes civilizações. Tão antigo quanto o homem é a busca por respostas para as questões que ele próprio desconhece, as coisas ocultas ou superiores. Afortunadamente, sempre existiram na história da humanidade lugares onde eram estudados os princípios mais sagrados ou transcendentais do conhecimento, frequentados por professores ou veneráveis mestres, estudantes e múltiplos buscadores. Os diversos conhecimentos estudados nas escolas de mistérios são normalmente transmitidos em dois níveis: um nível externo ou público, e outro nível secreto ou iniciático. A separação em dois níveis de ensinamento aparece em todas as sociedades esotéricas da antiguidade. Entre os pitagóricos, por exemplo, sabe-se que os recém-ingressos, enquanto estudavam diversas matérias como matemática, filosofia e símbolos sagrados, também eram orientados a permanecer por anos mantendo silêncio, como prova inicial de humildade e aspiração a receber os mistérios mais elevados. E desta maneira os ensinamentos de Pitágoras saíam um pouco ao nível público. Já no orfismo grego, o círculo público se expressava mais através das formas artísticas, como um teatro, a música e a dança, onde se instruía a consciência das multidões com os princípios eternos mais elementares e de forma simbólica. Enquanto que, no cristianismo primitivo, Jesus falava às multidões em parábolas e concluía dizendo que aquele que tiver ouvidos que ouça. Quando os apóstolos o interrogavam sobre o porquê da diferença de ensinamentos dados às multidões e aos discípulos, ele respondia: porque a vós é dado conhecer os mistérios, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tiver, ou seja, o que tiver o interesse e a ciência para decifrar os mistérios, se dará mais e terá em abundância. Porém, o que não tiver esse entendimento, até o pouco que tem lhe será tirado. Porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem compreendem. Nesse sentido, podemos ver que as formas religiosas, ou seja, as grandes religiões antigas, geralmente são o aspecto mais público ou externo de tais escolas de mistérios. Os seus grandes iniciados, ao trazerem ao mundo vários ensinamentos, fazem-no por uma necessidade de formar novos sábios, o que, por uma consequência, faz surgir um novo movimento ou escola iniciática, a qual posteriormente difunde-se nas multidões. No nível público ou externo, mais básico, ocorre a adequação dos mistérios ou conhecimentos superiores aos costumes ou meio cultural vigente, pois é sabido que o ser humano somente consegue expandir
para novos conhecimentos se esses estiverem próximos de seu campo de percepção, similar ao passo de uma perna, que não pode ir muito mais distante da posição em que se encontra a perna de apoio. Porém, a finalidade desse nível público é preparar aqueles que queiram para ascender a um nível mais objetivo e claro, saindo do campo das superstições e crenças, onde a compreensão mais ampla e a prática do conhecimento são os principais focos, os quais permitem ir formando o que se chama iniciados nos mistérios. Já na escola interna, que é o nível mais interno, ela é reservada àqueles que, após um período de provação, estudo e dedicação, demonstraram perseverança e capacidade de avançar nos estudos, saindo da percepção superficial e entrando mais profundamente na realidade das coisas e fatos. Aqui, o estudante adepto terá acesso a uma série de informações e ou práticas que são capazes de levá-lo além do mundo das aparências e, muitas das vezes, ser capaz de acessar planos mais elevados de consciência, obtendo mais respostas na medida em que progride na escola interna. As escolas de mistério também têm um ciclo vital. E como qualquer organismo que se desenvolve na natureza, nascem, crescem, reproduzem-se, ou seja, multiplicam-se em várias vertentes e, por fim, definham e morrem. Disse então que são formas mortas, porque já não conduzem aos mistérios, apenas servem como um sistema de regulação da conduta social ou sistema religioso, muitas vezes dogmático. Ou seja, cada vez que os princípios religiosos de um povo decaem e viram meros costumes sociais e dogmas religiosos, surge então um novo mensageiro, um novo avatar para restaurar os princípios da religião cósmica, os princípios eternos, ou seja, a ciência iniciática original. Esse novo mensageiro ou profeta traz a mesma mensagem, porém revestida de um novo formato, para que seja vista pelas multidões como uma renovação, porque do contrário não produziria o efeito psicológico que tem que produzir, pois não estremeceria a consciência, nem produziria motivação para realizar nova revolução interior. Assim os princípios eternos se mantêm. Porém, agora são tratados com outra aparência. E com isso vão surgindo os diferentes movimentos espirituais que marcam a história da humanidade. E de acordo com as necessidades de cada período, vão surgindo as escolas de mistério, cada uma trazendo os princípios eternos de uma forma que possa ser compreendida e praticada em seu tempo. Assim, as grandes escolas iniciáticas são vertentes da sabedoria universal, que possuem os seus tesouros sagrados mais além do plano tridimensional, nas dimensões sutis da natureza e segundo a lei de afinidades. Cristalizam-se em determinada época e região para cumprir com sua finalidade de expandir o nível de consciência da humanidade. Espero ter contribuído de alguma forma para que os nossos neófitos possam ter uma ideia do que são realmente as escolas de mistério.